Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Ahá. Vamos dar continuidade ao capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Espíritos, falando sobre a escala espírita dos itens 100 a 113. No item 100, que não é uma pergunta, são as observações preliminares à escala espírita. Eles nos dizem que a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Essa classificação, aliás, nada tem de absoluta. De um grau a outro, a transição é insensível. Nos limites, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Então, nos limites, os espíritos, em geral, admitem três categorias principais ou três grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem, são os espíritos bons. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Esse quadro é, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos sobre as desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Sendo sempre gradual o progresso deles e muitas vezes mais acentuado num sentido do que no outro, pode acontecer que reúnam em si características de várias categorias. Então, os espíritos nos dizem que essa escala espírita é a chave para a compreensão, porque até então, todos os espíritos que se manifestavam para os seres humanos eram tidos na mesma conta, ou de anjos ou de demônios. Aqui nós vamos aprender que os espíritos, que se comunicam, eles podem transmitir vários tipos de mensagem de acordo com o seu grau de perfeição e de compreensão espiritual. Então nós vamos ver agora a terceira ordem no item 101, dando as características gerais, que é a predominância da matéria sobre o espírito, é a propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, reflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem nem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia, então podem ser seres inteligentes. Seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas. Na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Todo espírito que em suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado nessa terceira ordem. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Eles podem ser divididos em 5 classes principais. No item 102, vamos ver a 10ª classe dos espíritos imperfeitos, que são os espíritos impuros, que são inclinados ao mal e, quando estão na condição de espíritos, ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição. Alguns os designam pelos nomes de demônios, maugênios, espíritos do mal. São conhecidos assim. Quando eles estão encarnados, eles se mostram propensos a todos os vícios gerados pelas paixões vis e degradantes. A sensualidade, a crueldade, a felonia, que é a traição, a hipocrisia, a cupidez, que é a depravação, a avareza sórdida. Então, eles estão cheios desses vícios. No item 103, nós vamos ver a 9ª classe, a dos espíritos levianos. São ignorantes, travessos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo. A tudo respondem sem se incomodarem com a verdade.
Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de aborrecer, de induzir maliciosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. No item 104, os da 8ª classe, espíritos pseudo-sábios, dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles apresenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação, de que ainda não puderam despir-se. No item 105, nós vamos ver a 7ª classe, que é dos espíritos neutros, que não são nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um como para outro e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao moral, quer no que se toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. No item 106, a 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. Eles manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimentos e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Esses são os espíritos batedores e perturbadores. Na Revista Espírita de fevereiro de 1858, Kardec vai apresentar uma classificação diferenciada, porque não mostra essa classe dos espíritos batedores, que é incluída posteriormente na edição definitiva do Livro dos Espíritos. No livro O que é o Espiritismo, capítulo 2, item 21, os espíritos nos dizem que, não sendo mais que as almas dos homens, os espíritos não adquirem a perfeição logo que deixam o envoltório terrenal. Seu progresso só se faz com o tempo e não é senão paulatinamente que se despojam das suas imperfeições, que conquistam os conhecimentos que lhe faltam. Então não é porque o espírito desencarna, o ser desencarna, que vai se tornar um espírito melhor. Não. Ele vai melhorando gradativamente, ele vai aprendendo. Ao desencarnar, o ser continua a ser exatamente aquilo que ele era enquanto encarnado. E continua: seria tão ilógico admitir-se que o espírito de um selvagem ou de um criminoso se torne de repente sábio e virtuoso, como seria contrário à justiça de Deus supor que ele continue perpetuamente em inferioridade. Como a homens de todos os graus de saber e ignorância, de bondade e malvadez, dá-se o mesmo com os espíritos. Então, a mesma condição acompanha o homem após a sua desencarnação. Os conhecimentos adquiridos, seu senso de moral, ele continua a ser exatamente a mesma coisa que era. Os espíritos, então, da 2ª ordem. No item 107, vamos ver as características gerais dos espíritos da 2ª ordem. A predominância do espírito sobre a matéria, ao desejo do bem. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal. Assim, na forma da linguagem, como nos hábitos, os mesmos hábitos, eles continuam com eles. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas, até que atinjam a perfeição absoluta. Só que são provas diferenciadas das provas e expiações que nós passamos aqui na Terra. Como espíritos, estes da 2ª ordem, quando eles estão no plano espiritual, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida
os que se lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Por isso a importância de nós estarmos conectados à nossa vibração através da oração com esses espíritos bons, porque eles nos ajudam a neutralizar a influência dos espíritos inferiores. Quando esses espíritos estão encarnados, são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. A essa ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstições e de ignorância, eles foram elevados à categoria de divindades benfazejas. Vejam então que nossos mentores, nossos anjos guardiões, pertencem a essa segunda ordem. São espíritos muito mais elevados que nós, que com certeza ainda estamos flutuando, digamos assim, na terceira ordem, devido às nossas imperfeições. Então, as classificações. No item 108, nós vamos ver a quinta classe desses espíritos da segunda ordem, que são os espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Progrediram mais no sentido moral do que no sentido intelectual. No item 109, a quarta classe, espíritos de ciência, distinguem-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista de sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos inferiores. No item 110, nós vamos ver a terceira classe, que são os espíritos de sabedoria. As qualidades morais das ordens mais elevadas são o que os caracteriza. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Esses são os espíritos sábios. E a segunda classe, no item 111, a dos espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber, porque nós sabemos que os espíritos não nos dizem tudo. Eles nos dizem aquilo que nós temos condições de assimilar, de acordo com o nosso grau de conhecimento e de evolução. Quando esses espíritos estão, por exceção, encarnam na Terra, esses da segunda ordem, é para cumprir missão de progresso e então nos oferecem o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Quando nós olhamos um espírito bom, tanto encarnado quanto desencarnado, nós acreditamos que ele já atingiu um estado de superioridade muito alto, mas nós não fazemos ideia do quanto esse ser ainda tem que aprender. Como nós vimos agora, os espíritos da segunda ordem. Eles podem ser bons, mas eles precisam desenvolver todas as habilidades. A ciência, a sabedoria e a bondade. E reunir tudo isso para completar o seu processo evolutivo. Os espíritos da primeira ordem, então, com as características gerais, nenhuma influência da matéria. Esses espíritos não possuem nenhuma influência da matéria. A sua superioridade intelectual e moral é absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. E as classificações? É uma classe única. No item 113 do Livro dos Espíritos, ele vai falar da primeira classe. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de
todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer provas, nem expiações. Não estão mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis e realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a da ociosidade monótona, transcorrer em perpétua contemplação, como muitos acham, que os anjos não fazem mais nada, estão em eterna contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. São os que mais trabalham. Quanto mais evoluídos, mais condições eles têm de se doar, mais eles amam, mais eles trabalham em nome de Deus. Eles comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. São chamados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. No Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 24, da identidade dos espíritos, no item 262, nós vamos encontrar se a identidade absoluta dos espíritos é, em muitos casos, uma questão acessória e sem importância, o mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre os bons e os maus espíritos. É bom ou mau espírito que se manifesta? Em que grau da escala espírita se encontra? Eis aí uma questão capital. E no item 263, já dissemos que os espíritos devem ser julgados, como os homens, pela linguagem de que usam. Pode estabelecer-se como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de sua elevação. Os espíritos realmente superiores não só dizem unicamente coisas boas, como também as dizem em termos isentos, de modo absoluto, de toda trivialidade. Se uma única expressão denotando baixeza as macula, isso constitui um sinal indubitável de inferioridade. E no item 266, em se submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, rejeitando-se sem hesitação tudo que peque contra a lógica e o bom senso, desencoraja-se os espíritos mentirosos, que acabam por se retirar. Os bons espíritos nunca se ofendem, pois que eles próprios a aconselham e porque nada tem que temer do exame. Apenas os maus procuram evitá-lo, porque tudo tem a perder. Só com isso provam o que são. Então vejam, meus irmãos, para aqueles que têm mediunidade, para aqueles que recebem espíritos, percebam. Que tipo de manifestação é essa? Nós temos condições de fazer essa análise. Esse espírito está nos incitando ao orgulho, à mágoa, a ficarmos aborrecidos com aqueles que estão trabalhando à nossa volta? Não querem ser examinados? Se alguém discorda daquilo que foi falado, achamos ruim, ficamos magoados? Tudo isso nos indica que estamos sendo alvo de espíritos inferiores. Porque os espíritos superiores, eles não se contradizem, eles não falam absurdos, que tocam exatamente nas nossas vaidades, porque nós seres humanos somos tão egoístas que nós queremos comunicações de espíritos que falem bem de nós, que nos digam sobre a nossa vida, sobre os nossos interesses egoísticos. E os espíritos superiores não fazem isso. Essa é uma análise importante que os espíritos nos ensinam a fazer para detectarmos que tipo de espíritos estão se manifestando ao nosso redor ou através de nós. Ainda no item 266,
Eis aqui o conselho que a tal respeito nos deu São Luís. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, então ele está nos aconselhando com relação aos espíritos que presidem, que se manifestam nos nossos trabalhos. Uma recomendação há que nunca será demais repetir e que devereis ter sempre no pensamento, quando vos entregais aos vossos estudos. É a de pesar e meditar. É a de submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que receberdes. É a de não deixar de pedir as explicações necessárias a formardes opinião segura, desde um ponto que vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. Hoje em dia, com o evento da internet, todo mundo posta mensagens, muitos recebem mensagens e postam na internet. Sem um critério, sem um julgamento, porque estão sozinhos, estão fazendo as coisas sozinhos, não trabalham em equipe, não estão habituados a trabalhar numa equipe dentro de uma casa espírita, e isso é muito preocupante. Nós não podemos dar crédito a tudo o que os espíritos nos falam. Há necessidade de desenvolvermos, através do conhecimento, através do estudo, um julgamento sério sobre aquilo que nós recebemos, sobre aquilo que nós lemos, até para podermos qualificar os livros que estamos adquirindo e que estamos lendo. Não só os livros, mas as mensagens também, as palestras, todas que estão por aí veiculadas na internet. Na segunda parte do livro, O Céu e o Inferno, nós vamos encontrar vários exemplos de comunicações de espíritos pertencentes às diversas ordens de espíritos. Vale a pena conferir. Assim, nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.